Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus. Compartilhando em mais este momento que o Senhor nos proporciona, uma porção da Palavra de Deus. E o meu desejo é que ela possa encontrar lugar em sua vida, em seu coração. E que você seja não somente ouvinte, mas acima de tudo que você possa praticar essa palavra. Vamos meditar na palavra de Deus, uma porção dela neste momento, em Gênesis capítulo 37, versículo de 1 a 4. Vamos pensar um pouquinho no tema aqui, ciúme e rivalidade entre irmãos. Ciúmes e rivalidade entre irmãos. E aqui um conselho para os pais. O texto então de Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 4, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Jacó, em algumas versões traz Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de manga comprida. Em outras versões traz aqui uma túnica comprida de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais a José que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Em outra versão, na tradução na linguagem de hoje, esse mesmo texto traz da seguinte maneira, esses versículos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu. José, então, filho de Raquel com Jacó. E por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó, então, mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas, de várias cores. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Um texto interessante que nos chama a atenção para os cuidados que devemos ter. Lembro que, alguns anos atrás, maio era tido como o mês das noivas, ou o mês de casamentos, em que as pessoas marcavam então os casamentos no mês de maio. Era um mês concorrido e corrido. Eu que trabalhei por alguns anos com foto, era o momento em que eu aproveitava para fechar o maior número de contratos possíveis, dentro das possibilidades de trabalho, em poder alcançar todos os contratos que eram fechados. Então eu procurava correr, porque era um dos meses do ano mais promissores em se tratando de trabalho na fotografia e filmagem. Mas voltando aqui ao tema desse texto tão maravilhoso, tão importante, que nos chama a atenção, ciúmes e rivalidade entre irmãos,
e aqui cabe um conselho para os pais, notamos que alguns filhos, ou se não em sua maioria, desejam ser especiais, ou chamar a atenção dos pais de tal maneira que haja uma notoriedade maior para eles. Eles desejam, anseiam aqui em receber uma maior atenção, afeto, carinho, segurança, pois para eles, seus pais são o referencial com o qual durante a vida eles sempre estarão contando com a ajuda, com a presença, com a direção. Mas o que chama a atenção aqui é que quando um pai ou uma mãe, ou ambos, demonstram aqui favoritismo por um dos filhos, isso causa problema. Isso causa confusão, ciúme, ressentimento, mágoa, ódio. E aí eles acabam partindo para uma disputa em que aquele que for o mais mimado, o mais cortejado, vai ser aquele que mais vai sofrer por causa dos seus irmãos que, assim como vimos na história, por ser José paparicado por Jacó, seus irmãos tinham contra ele um ódio muito grande. E isto chama a atenção de cada pai, de cada mãe, a ter este cuidado, a ter este zelo em não ter filho A ou filho B como sendo o preferido, ou por ser o mais novo, ou por ser aquele que de repente tenha mais habilidades, tenha mais desenvoltura. Nós não podemos ter filhos como sendo prioridades, ou sendo aqueles que têm o maior mimo, maior cuidado, maior zelo, maior chamego. Não. Todos devem ser tratados da mesma forma, para que a família possa ser uma família que venha desenvolver e venha ter em seu seio um conjunto de pessoas em que o amor seja verdadeiro, seja sincero. E então vemos aqui, nessa história de Jacó, em que, mesmo sendo Jacó, se você for observar a Bíblia, se você olhar lá em Hebreus, no seu capítulo 11, você vai ver que Jacó, inclusive, faz parte aqui da galeria dos heróis da fé. Porém, como ser humano, ele também falhou. Mesmo sendo um homem que venha participar então da galeria da fé, falhou no cuidado para com a sua família, falhou no excesso de cuidados que teve para com José e não tendo para com os demais filhos, causando então prejuízo, a ponto de seus irmãos tentar inclusive matar José. Se você for olhar a história aqui, você verá então os fatos sendo narrados. E eu tomo aqui as palavras do pastor Jaime Kemp, do qual procurei aqui ver nesse tema e dentro desse texto de Gênesis capítulo 37, para meditarmos um pouquinho. E eu faço das palavras do pastor Jaime Kemp as minhas palavras quanto ao alerta, quanto ao cuidado que os pais precisam ter. Interessante que nós pais precisamos ter cuidados não somente com os filhos, mas também quando chegam os netos.
Às vezes nós temos a tendência de dar mais preferência a um do que a outro, a ter cuidado mais com um do que com o outro. Assim também, às vezes, fazemos para com os filhos. E erramos, falhamos nesta condição de cuidados. E o pastor Jaime Kemp aqui chama a atenção dentro desses cuidados. Ele traz aqui, eis aqui alguns conselhos que, no caso, o pastor Jaime Kemp traz aqui para nós, em uma de suas mensagens, as quais eu aqui então vou compartilhar com vocês. Ele traz assim: para que os pais não cometam ou tentem, procurem evitar os mesmos erros de Jacó, alguns conselhos práticos para evitar que a discórdia encontre termo entre os irmãos. Então ele traz aqui 7 pontos, 7 conselhos, dos quais eu também compartilho. Observe e analise o quão importantes são para a vida de nós pais, para a sua vida, pai, mãe, o cuidado que você deve ter para com a sua família. Sendo o mês de maio, então, tratado como o mês da família, então é interessante pensarmos um pouquinho a respeito desse tema, ciúmes e rivalidade entre irmãos. Então, um dos conselhos, o primeiro conselho que o pastor Jaime Kemp traz é: trate seus filhos de forma justa, reconhecendo a qualidade de cada um. É muito fácil para nós pais imaginarmos aqui, observarmos a qualidade de um e de outro e fazermos comparações. Ele trata aqui, ele fala para que tenhamos o devido cuidado para tratarmos de forma justa a cada um dos filhos. Este é o primeiro ponto, o primeiro conselho que ele dá, este cuidado. O segundo conselho que ele dá é o seguinte: não compare um filho com o outro na presença deles. Como somos falhos nesse sentido. A gente chega para o filho, olha, bom seria que você fosse igual fulano, igual ciclano, e a gente acaba apontando o dedo, fazendo comparações. Quando eles estão todos juntos, porque você não é igual ao seu irmão, porque você não age igual à sua irmã, porque você não trabalha dessa forma, porque você é assim. Nós fazemos comparações. E isto é o suficiente para levantar discórdia, para levantar e criar confusão entre os irmãos, entre os nossos filhos. Então ele chama a atenção aqui, dentro deste conselho, primeiro, o cuidado para tratarmos os filhos de forma justa. Não comparando, não porque esse é melhor aqui, porque esse é melhor que o outro. Não faça comparações. Trate de forma igual. E quando fizer comparações, não faça comparações estando eles todos juntos. Se você tiver que aconselhar o filho, chame-o e diga a ele: olha, você bem que poderia ser dessa maneira. Trate, veja como é seu irmão, da maneira como ele faz, trate como exemplo e não comparando. Terceiro conselho: nunca demonstre preferência por um deles. O grande erro de Jacó foi demonstrar preferência por José, menosprezando os demais filhos. A justificativa de Jacó é que José era o filho da sua velhice. Esta era a justificativa. E talvez você coloque alguma justificativa para dizer que você tem preferência pelo filho A, o filho B, não importa qual deles. Você evite, procure evitar ter e demonstrar essa preferência por um deles. Trate-os de forma igual. O quarto conselho, o pastor Jaime Kemp traz aqui: não mime, ou seja, não dê muito chamego, não é? Para um de seus filhos, por ser o mais novo ou o mais estudioso.
ou o mais atencioso, aquele que a gente julga ser o mais amoroso. Não. Não mime, não bajule mais a este do que aos outros. Trate-os de igual forma, para que você possa evitar as confusões que vemos aqui dentro do texto de Gênesis capítulo 37, entre a preferência de Jacó para com José e a intriga, a briga, o ciúme, a discórdia de José para com seus irmãos. Em quinto lugar, aqui o quinto conselho que o pastor Jaime Kemp traz: elogia todos os seus filhos e não apenas um deles. Elogie a todos. Demonstre amor, carinho por todos eles de igual maneira. Com isso você evitará as contendas, as brigas, os ciúmes, as discórdias. Em sexto lugar, aqui o sexto conselho: procure dividir o seu tempo com cada um deles. Às vezes nós não dividimos o tempo. Nós gastamos mais tempo com um do que com o outro. Não, mas esse daqui, ele tem problema nisso. Mas às vezes nós pensamos no problema que um tem e não observamos o problema que o outro tem. E o outro também precisa de tempo. Então o pastor Jaime Kemp aqui ele trata: procure dividir o seu tempo com cada um deles. E outro detalhe aqui: hoje é mais difícil, mas tem alguns pais que procuram estipular valores monetários, ou seja, mesadas para os filhos. Procure dividir da mesma maneira para todos eles. Não dê mais para um do que para outro. Faça a divisão da mesma maneira, a não ser em ocasiões especiais, no aniversário, coisa nesse sentido, que você possa dar um pouco mais como um presente para aquele filho. Mas procure tratar todos de igual maneira. E esse é o sexto conselho, então, que o pastor Jaime Kemp traz e que eu compartilho. O sétimo conselho: nunca, jamais despreze um de seus filhos. Nós tendemos, às vezes, a desprezar, a não dar a devida atenção, o devido carinho, o devido cuidado, e nós acabamos por desprezar. E aqui, em muitos momentos, nós fazemos porque achamos que esse filho que precisa de mais cuidado é menos capacitado que o outro. Erramos. Falhamos. Por ele não ter tanta capacidade quanto o outro, por não ser tão habilidoso quanto o outro, falhamos. Mas precisamos incentivar, instruir, orientar para que eles estejam juntos, caminhando juntos, batalhando juntos, trabalhando juntos, para que não haja o que houve aqui entre José e seus irmãos. Quando os irmãos acabam competindo entre si, com raiva, com ódio, outro conselho que cabe aqui a você, pai: dobre seu joelho. Busque ao nosso Deus em oração, em favor dos seus filhos, para que eles se unam, para que Deus lhe dê sabedoria, orientação, para que você possa estar instruindo, orientando, cuidando dos seus filhos de uma mesma maneira, para que eles não vivam entre si, brigando, se odiando e se distanciando uns dos outros. Porque todos eles são importantes, com certeza, para você, mas também são importantes para o reino de Deus. Por isso, o cuidado que deve ser dado
o zelo que deve ser dado para com todos eles. E é o que o texto nos traz aqui. Jacó falhou. Falhou no cuidado com os filhos. Levantou ciúmes, levantou ódio, levantou entre eles rivalidade, a ponto de seus irmãos tentarem contra a vida de José. Será que você vai esperar que isso venha acontecer no seio da sua família? Por isso o conselho aqui. Por isso o cuidado que deve haver. E veja que nos traz a palavra de Deus aqui o que é necessário fazermos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, na versão da Bíblia Viva, traz o seguinte: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. E o meu conselho a você aqui, a minha palavra a você, é que você busque a Deus de coração, com sinceridade, pedindo a Ele que lhe dê sabedoria para que você possa instruir, para que você possa cuidar de uma mesma forma, de igual maneira, para com os seus filhos, sem preferência de um ou outro, mas que todos possam ser tratados de igual forma, para que você demonstre o mesmo amor, o mesmo carinho para com todos eles, mostrando que todos eles são importantes para você. Isso é o que aprendemos aqui com Jacó, com José e seus irmãos. E que nós não podemos ter preferências, mas nós precisamos ter, acima de tudo, viver na dependência de Deus, levando os nossos filhos também a viverem na dependência de Deus. É isso que nós precisamos ter. Porque cada ser humano tem suas particularidades. É necessário, então, que nós pais, de forma equilibrada, orientemos, os nossos filhos. Então você também, de forma equilibrada, você possa orientar os seus filhos de tal forma que não haja preferência, mas que todos sejam de igual forma tratados e que eles sintam quão importantes eles são para você e, acima de tudo, para o reino de Deus. Maio, mês da família. Você pode evitar o ciúme, a briga, a rivalidade entre seus filhos. Basta você observar e praticar a palavra de Deus. Não seja tão somente um ouvinte, mas pratique. E com certeza você terá uma família forte, uma família abençoada nas mãos do Senhor. E será uma família abençoadora para outras vidas que estão à sua volta. Eu quero orar com você. Deus querido, nós te somos gratos, porque a família é algo que veio do coração do Senhor, constituído pelo Senhor. E se hoje fazemos parte de uma família, é porque o Senhor nos concedeu a bênção de fazermos parte, de sermos parte. Muito obrigado, Deus. Que nós, como pais, saibamos também conduzir os nossos filhos, orientar os nossos filhos de uma forma igualitária, sem preferências, sem cuidados especiais para um para com o outro, mas para com todos, porque todos são importantes para nós e, acima de tudo, para o teu reino. Dê, ó Deus, a cada pai sabedoria para cuidarem de seus filhos, para cuidarem de suas famílias, e que todos possam prostrar-se diante do teu altar, reconhecendo a ti como único Deus. Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que está pronto a restaurar relacionamentos quebrados. E que esse que está ouvindo o recado do Senhor neste momento possa estar vendo o Senhor restaurando o relacionamento dele para com seus filhos, para com a sua esposa,
da esposa, da mãe para com os filhos, dos filhos entre eles, entre os irmãos. Tome essas famílias nas tuas mãos e abençoa-os, ó Deus, fazendo com que haja paz, com que haja alegria. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós somos gratos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê direção, orientação. E que se houver no seio da sua família, assim como houve na vida de Jacó para com seus filhos, que Deus possa restaurar o seu relacionamento, o relacionamento entre você, entre seus filhos. E que Deus se faça presente em sua vida em todo o tempo. Pastor José de Paula, neste momento, vida com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você uma semana debaixo da graça, do amor e do cuidado dele. E que você seja ricamente abençoado por ele, em nome de Jesus. Amém. Amém.